Vitória, Jussara, Elisa, Ana. Boa noite, pessoal. Que delícia ver vocês, encontrar. Mas no outro dia eu acho que você vai entender. Oi, Jussara, tá com filhotinho aí, Ana chegou. Não é do tapete, ajuda ela aí, tá? Vistoria Express, acho que é vocês que estão com Se você falar pra mim, ó, em hipótese nenhuma, alguma você não deixa, eu não deixo. Isso. É só porque estava dando uma interferência. Gente, hoje eu estou esquecendo palavras, tá? Eu fui conversar com o Rafa 5 minutos antes, eu estou esquecendo as palavras, de tanto que a cabeça está no ar aqui. Olha só, nosso terceiro encontro. Deixa eu ver vocês aqui. Ana chegou, Jussara está com um filhotinho aí. Eliana, Ju. Vistoria Express. Me fala o nome de vocês para não ficar chamando vocês de Vistoria Express. Joyce, Elisa, Ana, Eliana está chegando. Boa noite, Joyce. Sérgio, do Paraná, de Londrina, Paraná. Joia, Sérgio, obrigada, querido, por me falar seu nome aqui, para não chamar pelo nome, né? É tão melhor quando a gente conversa olhando nos olhos, falando o nome. Daniele está chegando. Gente, olha só. Estão me vendo e me escutando direitinho? E quem é que está com a mamãe Jussara aí? Quem é? Quem é esse filhote aí? Como quem chama? É você? Lorenzo. Ei, Lorenzo. Que delícia esse colinho de cheiro de mãe, é bom demais, né? Não tem nenhum cheiro melhor na vida. Joyce, sim. Então tá. Vamos começar porque temos trabalho hoje, tá? Vocês receberam a nossa ferramentinha, que era um iceberg, essa aqui, ó. Receberam? Vocês localizaram isso? O Rafa mandou para vocês. Não mandou, Rafa? Jussara, não? Joyce também não? Não. Eliana não viu. Tá. O Rafa vai mandar para vocês, então não tem problema nenhum. Era só para vocês acompanharem o desenho. Vou mostrar para vocês, mas... Então, nada de membro, Cecília, mas eu vou mandar agora para todo mundo, se alguém não recebeu. Tá. Ó, quem não viu, tá lá na nossa plataformazinha do curso, mas o Rafa vai mandar de novo para vocês. Ei, sim, que delícia! Tá boa, lindeza? Que bom te ver. Suelen também tá aí, Daniele, o pessoal tá chegando. Vou usar hoje, mas é para vocês mais visualizarem assim. Eu vou explicar para vocês o que é, tá? É uma ferramenta que eu organizei como uma forma de organizar, fica horrível, né? Mas eu criei uma ferramenta com essa imagem de um iceberg só para facilitar para vocês o entendimento de algo que, para mim, a meu ver, é central na nossa construção com as nossas crianças do movimento, tá? Vou usar hoje, tá, Sérgio? Hoje vamos falar sobre... vamos usar essa ferramenta no encontro de hoje e no encontro do dia 28. Então, tá na nossa área de membros lá na plataforma do curso. Sugiro que vocês desenhem o iceberg aí no caderninho de vocês, tá? Depois vocês vão imprimir direitinho. E qual é a proposta do nosso encontro de hoje? A gente vive um contexto, vocês sabem bem porque estão comigo, acompanharam a imersão Criança do Movimento, estão aqui já acompanhando o curso, esse nosso terceiro encontro ao vivo. A gente está num momento, socialmente falando, de banalização de diagnósticos, né? Vocês não estão aqui por acaso, estão aqui porque tem filhotes do movimento, né? Crianças que... demandam de vocês uma energia, uma entrega, um olhar muitas vezes diferente do que outras crianças. E essa ferramenta é a forma que eu encontrei de contar para vocês o que é que vocês precisam fazer, mobilizar do ponto de vista prático, tá? Antes de buscar profissionais da infância.
seja qual for, para qualquer tipo de avaliação neurológica, neuropsicológica ou psicológica, tá? Cecília, você é contra avaliações, diagnósticos? Vou repetir isso 1 milhão de vezes, tá, gente? Todos os encontros. Não, é óbvio que eu não sou, eu trabalho na área da saúde mental, saúde emocional. Um diagnóstico bem feito, um diagnóstico criterioso, feito com tempo, com densidade, com profundidade, com o fator tempo, ele é maravilhoso, muito bem-vindo, ajuda as crianças, as famílias, é muito potente. Sou contra diagnósticos vomitados em uma sessão, em 2 sessões, de 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Sou contra olhar para o comportamento da criança sem entender a história da criança, o momento de vida da criança, a fase de desenvolvimento, o contexto escolar. Isso eu sou contra, porque eu acho uma irresponsabilidade e eu entendo que nenhum diagnóstico que diz sobre, por exemplo, né, vou falar dos 3 clássicos que estão muito banalizados hoje em dia. Autismo, transtorno global do desenvolvimento. TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno neuropsicológico. E o TOD, transtorno opositivo desafiador, que é um transtorno do comportamento. Está totalmente banalizado. As pessoas olham para 3 tipos de comportamento que remetem ao que crianças que realmente têm esses transtornos e já começam a colocar, já começam a encaixar, né? E aí, o que eu entendi? Que as crianças, existe um crime acontecendo com a infância, com as crianças, endossado por diplomas, né, por carimbos. Então, a pessoa ela tem lá uma formação, um diploma, um carimbo, e ela entende que só dela bater o olho numa criança, ela já consegue diagnosticar um transtorno global do desenvolvimento. E não, ela não consegue. Não é possível fazer isso, tá? É irresponsável fazer isso. É danoso para a criança, para a família e para o nosso contexto social. Não é à toa que isso acontece. Isso acontece porque temos panos de fundo muito fortes e muito potentes. Um deles é a educação, né? A educação tradicional, formal, um contexto educacional arraigado, muito tradicional, que não muda, não quer mudar, e essa mudança mobiliza muitas questões, e também uma indústria farmacêutica trilionária, não é milionária, bilionária, nem milionária, é trilionária, que quer fazer essa dinâmica rodar. E aí, profissionais sendo formados passando por uma formação, muitas vezes, enfim, como que eu posso dizer, rasa mesmo, né? Ou tendo um entendimento raso de como lida-se com uma criança nesse tipo de diagnóstico. E o que está acontecendo é essa catástrofe aí, ao meu ver, né? Quando cada mensagem que eu recebo, cada família que eu recebo, cada criança que eu recebo, e que eu entendo que estão falando, o diagnóstico que chegou, a forma como foi feito, isso mexe num lugar dentro de mim muito grande. E aí eu fico inventando modo de levantar essas bandeiras, mas são bandeiras para mim, e essa ferramenta é para ajudar vocês a entenderem, sim, pode ser que vocês precisem levar o filhote de vocês do movimento para fazer uma bateria de avaliações, né, para fazer um psicodiagnóstico, pode ser, sim. Pode ser que vocês precisem, sim, procurar um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um neuropsicólogo. Pode ser que o filhote de vocês precise, sim, de acompanhamento de um psicólogo infantil, de uma TO, de uma fono, pode ser que sim. Mas eu queria que vocês entendessem que nas próximas 2 aulas a gente vai mergulhar no que é que cada uma de vocês, cada família que está aqui, mãe, pai, 2 mães, 2 pais, uma mãe e um pai, não sei qual é o contexto familiar de cada um de vocês, mas tem um para-casa que ele acontece dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. E é sobre isso. Qual é
qual é a minha proposta para vocês? Antes de buscar qualquer profissional da infância para qualquer tipo de avaliação, nesse sentido, avaliação neurológica, avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, antes, tem muito que vocês podem fazer e devem fazer por aí, e eu também aqui, tá? Estamos todos num balaião só. E é sobre isso, é sobre o que é que vocês têm que mobilizar, devem mobilizar e como. Eu vou trazer um como para vocês e vou trazer uma referência de tempo. Como assim, Cecília? O que você quer dizer em relação a tempo? Eu já vou dar um spoiler só para ficar claro para vocês, tá? Eu fiz uma ferramenta, né, na forma de um iceberg, ela se chama, é uma trilha, tá? Referência de mapeamento e ajuste de contexto. É para você que é mãe, é para você que é pai, e eu também estou dando formação para profissionais que eu estou compartilhando essa ferramenta, tá? Só para vocês entenderem. A gente parte de onde? Nosso ponto de partida. Vocês têm essa ferramenta, tá? Na área de membros, e o Rafa vai mandar para vocês por outras vias. O ponto de partida, gente, é a pontinha do iceberg. Aqui tá, vamos pensar que aqui tá o mar, aqui aquele gelo que se a gente estivesse num navio, todo mundo, né, num cruzeiro, lá a gente ia ver, uau, um iceberg, é a ponta. É o comportamento que o seu filhote apresenta aí, que o meu filhote apresenta aqui. Então, qual que é o ponto de partida que eu escrevi aqui para vocês? É o comportamento desafiante ou comportamentos desafiantes. E é para vocês preencherem isso aqui, tá? Quem não está com a ferramenta em mãos, impressa, desenha um icebergzinho aí, depois vocês passam a limpo. Quais são os comportamentos desafiantes que os filhotes de vocês apresentam hoje? Só realinhando com vocês, eu vou ter uma fala primeiro, de um conteúdo de meia hora mais ou menos, depois eu vou abrir para pergunta, comentário, dúvidas, insights que vieram, compartilhamentos, tá bom? Só para a gente fazer esse realinhamento. Por exemplo, pode ser que os comportamentos desafiantes que vocês... o Rafa falou aqui para mim, já enviei para todos pelo WhatsApp agora. Então, ele já enviou essa ferramenta para vocês. Confiram aí no WhatsApp, tá? Pode ser que vocês vão escrever aqui, comportamentos desafiantes. Meu filho não para quieto, está muito agressivo, tem dificuldade de lidar com a frustração, o que a gente pede para fazer faz o oposto. Então, coloquem aí nessa pontinha do iceberg 1, 2 ou 3 comportamentos desafiantes, aqueles que fazem vocês muitas vezes pensarem, será que isso é normal? Então, levanta a mãozinha para mim aqui, ou no chat, ou que quem já olhou para o filhote e já se fez essa pergunta. Será que isto é normal? Levanta para eu ver aqui. Carol, Dani, o Sérgio levantou, Suelen, Elis, a Rosane também. Deixa eu ver aqui, peraí que tá... peraí que vocês sumiram para mim aqui. Carla também, Luciane, Eliane. A Si também, eu sei que todos vocês aqui... né, já se perguntaram isso. E é muito genuíno, porque a gente está num contexto social e cultural, o mundo adulto está totalmente adoecido, totalmente desconectado, tá, gente? Totalmente voltado para o problema, para o que está errado, e com dificuldade de enxergar as próprias questões, né, os próprios ajustes aí que precisam ser feitos. Então, vamos lá. Tem 21 anos que eu atendo crianças, mães e famílias no contexto clínico, tá? De consultório, de orientação parental, recebo as crianças, acompanho processos. Eu me sinto muito honrada, né, por escutar histórias, acompanhar histórias, ver progressos das crianças, desconstruir muitas vezes essa visão deturpada sobre as crianças. E eu me vi, em determinado momento, repetindo muito, no 1 a 1, algumas informações que eu acho que são básicas, né? E essa ferramenta aqui, eu elaborei como uma forma de condensar para vocês o que normalmente é recorrente, o que normalmente eu preciso trazer numa orientação parental, tá? Então, abaixo do comportamento desafiante aqui do nosso iceberg,
Eu já vi que tem pessoas com a mãozinha levantada na fila. Eu vou falar primeiro o nosso conteúdo, depois eu abro para escutar todo mundo, tá bom? Vamos partir do comportamento desafiante, mas aqui embaixo, ó, eu selecionei 10 tópicos que não é sobre a escola do meu filho, não é sobre o psicólogo do meu filho, não é sobre os outros profissionais, sobre a família do meu marido, sobre os vizinhos, não é sobre o mundo lá fora, ter que organizar, mapear e ajustar. É sobre nós que estamos aqui, tá? Mães e pais das nossas crianças do movimento. E qual é o sentido dessa ferramenta? Uma vez que vocês mapearam o contexto nesses 10 aspectos, o que é mapear? Vocês vão escutar os 10 tópicos, o que eu tenho para dizer sobre eles, quais ajustes necessários sobre cada um deles, e vocês vão identificar, opa, esse tópico aqui tá ok, já está ajustado, está alinhado. Nossa, esse tópico aqui eu já identifiquei que eu preciso mobilizar muitas coisas, eu preciso ajustar muito no meu contexto. Uma vez que vocês mapearam o contexto de vocês real, ajustaram e deram um tempo mínimo, e eu coloco o tempo mínimo de 4 meses, com isso ajustado, alinhavado, qual é a questão que eu trago, tá? Joyce, querida, acho que o seu microfone está ligado, tá? Só confere para mim se é o seu, mas eu acho que é. Joyce. Isso, obrigada, querida. Teve uma vez, gente, uma turma que ficou o microfone ligado, a gente escutou um fight, assim, na família, né? E é ruim, né? Que a gente, às vezes, está num momento, assim, espontâneo do nosso cotidiano e sem saber tá o microfone ligado. Então, quando estiver ligado, eu vou sinalizar para vocês, tá? Como um cuidado com vocês também, porque eu sei que os filhotes estão acordados também. Uma vez ajustados 10 pontos, num tempo, fator tempo, de 4 meses, eu coloco como uma referência, tá? 4 meses com isso alinhavado, ajustado. Qual é a expectativa, o esperado? Que esse comportamento desafiante, que essa pontinha de iceberg, ela diminua significativamente, tá? Ou ela desapareça. Então, por exemplo, vamos supor que vocês escreveram assim, meu filho está agitado demais, está muito nervoso, comportamento muito reativo, agressivo, faz o oposto do que a gente propõe. Pode ser que vocês colocaram isso. Qual é o meu entendimento? Primeiro, não é sobre levar para fazer nenhuma avaliação. Primeiro, não é sobre ir lá na escola, bater na porta e exigir um monte de coisa. Pode ser que ao mesmo tempo faça isso, tá? Mas, primeiro é sobre, deixa eu olhar para como está o contexto que eu, mãe, eu, pai, proporciono para o meu filhote, tá? E aí, ajustado isso, dando um intervalo de uns 4 meses, mais ou menos, pode ser menos, pode ser um pouco mais. Se o comportamento não alterou em nada e a criança está tendo prejuízo em 3 âmbitos, da autoestima, dos relacionamentos e da produtividade, aí sim, vamos investigar, fazer encaminhamento, vamos buscar um outro profissional para fazer algum tipo de avaliação. Mas eu vou explicar esse desfecho, gente, na outra aula, tá? Eu só antecipei para vocês entenderem o panorama geral da nossa, dessa ferramenta. Isso aqui, para mim, é muito precioso, tá, gente? Eu trabalho com isso diariamente com as famílias e eu vou dar um retorno para vocês da minha porcentagem. Não é científico esse dado, tá? É da minha amostra, da minha amostragem. 98% das famílias que me procuram, Cecília, tá? É sobre esse ajuste. 2%, com este ajuste, fator tempo, vamos investigar? Vamos procurar outros profissionais para nos ajudar a entender? Porque essa criança, com todo esse ajuste, alinhamento do fator tempo, ela está, né, com a autoestima dela está baixa porque ela não dá conta de fazer coisas que ela gostaria, não está com dificuldade de fazer amizade, os amigos repelem, ela quer, mas não consegue se aproximar, por exemplo.
e não está conseguindo aprender, ela quer, mas não consegue concentrar, não consegue fazer as coisas no cotidiano, não estou falando sobre notas, não, nota para mim está em último lugar aqui nas prioridades das importâncias para uma criança, tá? Até aqui, onde eu estou, ficou claro para vocês? Eu não vou abrir para perguntas mais profundas para além disso, só me dá um joinha se a gente está na mesma página, para começarmos a mergulhar nesse iceberg. A Cida deu um joião ali, Rosane também. Mais ou menos, Sérgio, então abre o microfone aí. Porque é importante, às vezes a sua dúvida é de um monte de gente aqui também. A Dani deu, Maria Luísa. Me conta, Sérgio, qual foi a sua dúvida? Boa noite, pessoal. A minha dúvida é a seguinte: dentro desse iceberg, a minha maior dúvida, o meu maior medo, a minha maior dificuldade é o primeiro item ou é o último? Porque dentro do iceberg, o maior item é o maior, entendeu? Tá, eu preciso saber qual é a colocação que eu devo colocar. Se o maior medo é o primeiro ou é o último? Obrigada pela sua pergunta, Sérgio. Na verdade, olha se eu entendi sua pergunta primeiro, tá? Se tem algum item que é mais importante, que é mais urgente, tá? Não, é só... eu usei a metáfora do iceberg só como uma forma de ficar palpável, de ter um desenho ali para vocês entenderem que o comportamento das nossas crianças não é o mais importante no sentido de eu não tenho que preocupar em eliminar este comportamento aqui, mas eu tenho que preocupar em fazer um mergulho. Não está em ordem de mais importante, em ordem de qual é o primeiro, qual é o segundo. Todos têm um grau de importância, todos são ajustes necessários serem feitos. Eu fiz isso aqui, Sérgio, mas do ponto de vista didático, só para ajudar vocês a visualizarem alguma coisa, tá? Para não ficar muito no abstrato. Mas obrigada pela sua pergunta, sim, porque realmente quando eu coloco 1, 2 e tenho 10, pode parecer que o 1 é o principal, mais importante, e não, tá? Jussara caiu e ficou algum tempinho fora. Jussara, escuta a explicação daqui em diante, qualquer coisa eu vou abrir para dúvidas depois, e também esse encontro vai ficar gravado para vocês assistirem com calma depois, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar alguns itens hoje, a minha expectativa é que eu consiga trazer para vocês os itens 1, 2, 3 e 4, tá? Se eu não conseguir, não tem problema, não vou correr com vocês com nada, acho desrespeitoso comigo e com vocês, eu quero muito conseguir que vocês entendam, tá? Qual é essa mensagem. Então, vamos lá. Antes de procurar qualquer profissional da infância, qual é a primeira investigação? Essa aqui, Sérgio, eu vou até fazer um ajuste na minha fala aqui. O número 1 é a primeira, sim, e mais importante, tá? Que é o meu olhar e as minhas expectativas. As outras todas são concomitantes. Eu vou ter que olhar e ajustar ao mesmo tempo, né, da forma como eu der conta. Mas o que eu entendo? Uma mãe e um pai que olham para a criança com uma expectativa de que ela entregue um comportamento que ela não tem para entregar, é uma mãe e um pai que vão conduzir a relação com essa criança pautada na tensão, né, na angústia, no embate, e esse é um terreno fértil para desafio na relação, para a criança apresentar a raiva dela, né, com os piores comportamentos possíveis. Então, prestar atenção no seu olhar e nas suas expectativas é o primeiro ponto, sim, tá, Sérgio? Tá, pessoal? Sim, é o primeiro mergulho. Não vou falar sobre isso aqui, porque no nosso curso Criança do Movimento foi o nosso primeiro módulo, né? A gente fez várias aulas sobre isso. O nosso primeiro encontro ao vivo também foi sobre expectativa, vocês lembram? Que a gente aterrissou, a gente estava indo para a Itália, mas o nosso avião aterrissou em Holanda, vocês lembram disso? A gente conversou sobre expectativas, tá? Então, agora, não significa que
Uma vez que eu olhei para isso, pronto, eu resolvi para a vida. Gente, não resolvemos para a vida, tá? A Mel está com 7 e Ian com 4. Vira e mexe, eu tenho que parar e prestar atenção. Opa, olha, eu criando expectativa em relação a como a Mel deveria fazer, por exemplo, para casa. E eu fico lembrando, aí estou saindo do campo do Criança do Movimento, falando sobre expectativa. Quando eu era criança, eu chegava em casa, fazia o para casa rápido, eu adorava, focada, plá. A Mel enrola, morre de preguiça, olha para lá, para cá, acha chato. E aí, eu comecei a ficar no embate com ela, até que eu falei, uau, olha a minha expectativa de que ela seja como eu era. Então, esse alinhamento da expectativa é para vocês terem no radar de vocês o tempo todo. Espera aí, esse meu embate com meu filho aqui, ou essa questão, esse desafio, é algo que eu preciso ter esse embate, né? Ou buscar isso dessa forma, ou é uma expectativa? Queria que o meu filho fosse de determinada forma, queria que ele se comportasse de determinada forma. O que tem a ver? Expectativa significa o quê, gente? Se eu estou aceitando o meu filhote como ele é ou não. Se eu estou aceitando o meu filhote como ele está, porque às vezes ele está numa fase mais desafiante, ou não, tá? A Suelen, falando da expectativa, sim, foi muito libertador esse momento do curso, sobre o nosso olhar. Que bom que te fez refletir muito, tá, Suelen? Porque é um tópico que eu acho que ele é central na relação com os nossos filhotes. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live sobre esse tema com a Ângela da Riva no meu Instagram, tá, gente? 21h, assistam. Ela tem 2 filhos, um adolescente e um que nasceu com síndrome de Down, então ela vai falar sobre essa questão, né, da expectativa de um filho, e de repente ela descobre que o filho, né, ele vai nascer com uma síndrome, como é a desconstrução disso. Vai ser muito legal. Rosane, então, as dúvidas, o que eu vou pedir para vocês? Anotem para mim as dúvidas dos itens que eu vou trazer. Vou trazer os 4, expectativa, rotina, contato com a natureza e telas, tá? Depois eu abro para a nossa grande roda. Então, anotem as perguntas, as dúvidas que vierem, tá bom? Só para eu engatar aqui numa lógica do conteúdo, e depois a gente vai sem pressa para escutar, para alinhar o que vier de vocês. Então, primeiro é sobre as expectativas, tá? Que a gente... e aí não adianta, né, achar assim, nossa, eu não crio expectativas. A gente cria, sem perceber. Isso faz parte, eu sempre falo, né, da humanidade que nos habita. A gente vai criar expectativa. E é importante entender que, às vezes, quando eu me liberto de exigir que o meu filho seja quem eu gostaria que ele fosse, e me abro, peraí, deixa eu ver como ele é, qual a necessidade dele, o que esse movimento está significando para mim. Quando eu começo a me abrir para olhar para o meu filhote como ele é, fica mais leve, né? Eu entro menos no embate, eu quero menos cercear, e depois eu quero escutar vocês em relação a isso, tá? Segundo item, gente, que é para mapear, para prestar atenção, eu coloquei aí, rotina, tempo livre. A rotina de uma criança, ela precisa ser, gente, minimamente organizada. O que eu falo minimamente? Para vocês entenderem que não tem que ser enrijecida. Tem que ser desse jeito, tal hora, tal coisa, tal coisa, tal hora. Mas a criança, ela precisa de uma previsibilidade. Essa palavra, vocês podem anotar. Previsibilidade significa, olha só, eu acordei, agora é a hora do cafezinho da manhã. E depois do café da manhã, normalmente a gente vai brincar lá embaixo, no quintal. E, tá na hora do banho, quase na hora do almoço, depois do almoço é a escola. Tem que ter alguns marcos para a criança, tá? Uma criança que
Cada dia a vida rola de um jeito, cada dia o almoço é de um jeito, cada dia ela almoça num lugar, um dia na mesa, um dia no chão, um dia no sofá, um dia lá fora no quintal, cada dia ela toma banho num horário, cada dia ela vai dormir num horário totalmente diferente do outro. Essa criança, ela se desorganiza, tá? E é natural que uma criança sem o mínimo de previsibilidade, ela fique mais nervosa, mais insegura, mais angustiada. E quando eu falo previsibilidade, né, me veio uma coisa aqui para trazer para vocês. Entra nisso também, contar para a criança o que vai acontecer no dia, em relação à nossa presença ou ausência. Todo dia, quando a gente acorda, eu falo com a Mel e com o Ian, falo, deixa eu contar para vocês como vai ser o dia hoje. Eu vou levar vocês para a escola, o papai que vai buscar, e hoje a mamãe nem vai almoçar em casa, porque eu vou direto para o consultório. Mas de tarde, 4 horas, eu estou em casa para a gente brincar, tomar banho, jantar e dormir junto. Eu dou um panorama geral, para que eles saibam o que esperar, tá? Vocês têm que fazer isso? Gente, vocês não têm que nada que eu falo, tá? É para escutar, é para sentir, é para pensar. Faz sentido para mim? Cabe isso? Vou experimentar. Eu só quero que vocês se abram para escutar e para experimentar. Olha só, quando eu contei para o meu filho que não era eu que ia buscar, ou que eu buscaria na escola, ele ficou mais tranquilo, porque eu contei para ele que eu ia buscar. Parece uma coisa tão boba, tão pequena, gente, mas isso é muito organizador para a criança, tá? Quem vai levar, quem vai buscar, que horas você volta para casa do trabalho, se vai alguém na casa, a vovó vem hoje, mamãe não vem, mas a vovó, eu não vou estar aqui de tarde, mas a vovó vem. Hoje é o dia que tem a natação, hoje é o dia que a gente fica em casa quietinho. Ter um mínimo de organização, tá? Esse é o primeiro ponto desse aspecto. Agora, o mais importante, vital, é tempo livre. Seu filhote tem tempo livre? Tempo livre não é tempo nessa porcaria aqui, tá? Isso aqui é ferramenta de adulto. Isso aqui não é aqui, não é no tablet, não é na TV, não é jogando videogame, não é na tela. É tempo livre sem direcionamento. Tempo livre para a criança falar assim: mamãe, papai, não tem nada para fazer. Quando a Mel e o Ian soltam essa, eu falo, uau, ótimo, porque agora é uma oportunidade de você fazer, sabe o quê? Inventar. As crianças de hoje, gente, elas estão passando uma vida direcionadas. Vão para a escola, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, faça assim, faça assado, escreve assim, senta assim. Agora, na educação física, joga a bola assim, chuta assim. Pode ter um momento ou outro de um brincar livre, de uma arte livre, mas ainda assim é direcionado. Agora é a hora dessa brincadeira, agora é a hora deste momento. Aí saiu da escola, vai para aula, para o futsal, vai para natação, vai para não sei o quê, direcionado. Ou está na tela, direcionado. Porque quando eu escolho algo para assistir, eu estou sendo direcionada, estou sendo hipnotizada ali e levada para onde eu não sei, né? A gente vai assistindo as coisas e qual é o prejuízo emocional e vital para as crianças? Quando nós adultos passamos por uma situação angustiante ou angustiada, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Vamos supor que hoje, no retorno do trabalho para casa, vocês foram assaltados. Alguém, né, sei lá, assaltou vocês de mão. Vou dar um exemplo horrível, mas só para visualizar, tá? Alguém com uma arma levou o celular de vocês, tá? Quando vocês chegam em casa, ou no trabalho, ou no lugar que vocês estão indo, qual a primeira coisa que vocês fazem quando encontram alguém? Escreve para mim aqui no chat. O
que vocês fazem? Estou no trajeto para o trabalho, encontrei com minha colega de trabalho, encontrei com meu marido ou com a minha esposa. O que vocês fazem quando a gente passa por um desafio? Ou passa por... Contar o ocorrido, Sérgio. Isso, a gente conta como? Fulano, contar o que aconteceu. Sueli, você não vai acreditar. Eu estava atravessando a rua, lá na Afonso Pena, parei no sinal, você não acredita. Veio um fulaninho com uma blusa e colocou uma arma, e aí pediu meu celular, eu resisti, mas a gente conta. Contou no trabalho. Aí foi para casa, conta em casa. Aí no dia seguinte vai no futebol, vai no salão, vai na casa da avó. Conta de novo. Conta, reconta, conta, reconta. Sabe por que a gente faz isso? A gente verbaliza porque a fala, ela desaponta. Quando o adulto fala, traz para a fala, verbaliza, isso organiza. Eu vou falando, eu vou me organizando, desabafa, tira um peso. E, além disso, é a forma de me fortalecer emocionalmente. Terapia de adulto, quem já fez ou quem faz, a gente vai lá na nossa sessão de terapia, a gente senta no sofá, na cadeira ou no divã, dependendo da abordagem do psicólogo, a gente fala, às vezes fica em silêncio, mas fala. E eu queria contar para vocês que o brincar livre, sem direcionamento, é a forma natural e potente que a criança tem de desabafar, de contar os ocorridos, ou de imaginar, ou de realizar desejos. Às vezes, na brincadeira, ela está imaginando uma coisa que ela desejava muito que acontecesse, ou ela conta o que aconteceu no brincar, ou é uma forma dela elaborar. Eu vou dar um exemplo para vocês, que me marcou muito. Em determinado momento da minha vida profissional, eu trabalhei numa creche conveniada com a prefeitura aqui em Belo Horizonte. Era uma creche num lugar de muita vulnerabilidade, lugar em que as pessoas tinham um nível socioeconômico muito baixo, era um lugar de muita violência, de tráfico de drogas. E um dia, eu trabalhava nessa creche com atendimento das crianças, fazia atendimento individual, em grupo, as professoras, educadoras com as crianças. E aí, um dia, uma mãe muito angustiada veio me procurar, falou: Cecília, estou muito preocupada com a minha filha. A filha dela tinha 6 anos na época. No sábado passado, ela estava de mão dada com o pai, passou um motoqueiro na porta da nossa casa e deu 2 tiros no pai, ele caiu ali na frente dela, ela presenciou tudo, e ela está se comportando como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido. Ela está rindo, está brincando, não pergunta pelo pai, não fala nada, e eu estou achando tudo muito estranho. Eu queria que você olhasse para mim, né, que você atendesse ela para me dar uma referência, e esse era um contexto, né, do meu trabalho ali, era um contexto que isso acontecia muito. E eu lembro que eu recebi essa criança na sala lá de atendimento infantil, era uma sala deliciosa, né, que essa creche era conveniada com a prefeitura, então a creche tinha muitos recursos, né, tinha muitos brinquedos, tinha muito material de artes, tinha um espaço importante para a criança brincar, se movimentar, e eu falei com ela, vou dar um nome hipotético para ela aqui, tá, de Mariana. Falei: Mariana, olha para essa sala. Aí eu dei uma volta com ela. Nessa sala tem esses brinquedos, esses materiais. Você vai escolher o que você quiser. E a gente tem 40 minutos para ficar aqui só nós duas, para a gente brincar. E você vai escolher o que você vai fazer. Quando eu faço isso com as crianças no consultório, gente, é muito curioso, porque elas me olham assim: hã? As crianças hoje têm dificuldade quando não tem direcionamentos, quando não se fala com elas o que fazer, elas ficam meio perdidas por um tempo. A Mariana ficou olhando, ela deu umas 2 voltas na sala, olhava em silêncio, e eu em silêncio. Ela pegou um telefonezinho, aqueles mais antigos, né, assim, de discar, sabe, de colocar o dedinho ali. Ela pegou o telefone, aí ela colocou na mesa, colocou o ganchinho assim colocou no rosto e começou a discar. Aí ela ficava em silêncio, aí olhava para cima, olhava para mim, fazia assim. Aí colocava de volta, pegava, tentava ligar de novo.
Não falava nada, ela só encenava isso. Fez isso umas 4 vezes. E fazia assim. Aí eu olhei para ela e falei, Mariana, eu tô percebendo que você tá querendo muito falar com alguém e não tá conseguindo. É ruim quando a gente quer falar com alguém e não consegue, né? Para quem você tá ligando? E aí ela falou. Pro meu pai, Cecília, ele não atende meu telefone, ele não tô conseguindo falar com ele. Ali, naquele momento, quando eu falo isso, eu me emociono até hoje, assim, foi uma sessão muito forte, muito bonita, mas ali, naquele momento, ela contou do jeito dela, que estava morrendo de saudade, queria falar com o pai dela, que ela não tinha contato com ele, como estava doído isso, e eu entrei na brincadeira. Eu entrei na linguagem dela, a gente conversou sobre, a gente fez uma brincadeira em que ela trouxe isso à tona. Eu chamei a mãe depois e falei, ela está elaborando sim, ela está sentindo sim. Aí orientei a mãe, né, como conversar, como estar com ela ali. Eu dou esse exemplo para vocês para dizer o seguinte, os filhotes de vocês precisam, têm necessidade vital de ficar à toa, sem tela, sem direcionamento, com tempo livre, para um brincar livre, porque é nesse brincar livre, despretensioso, que a criança desabafa, que a criança, ela se organiza. Eu lembro quando o Ian nasceu, a Mel tinha 3 anos. Um dia eu cheguei no quartinho dela, e aí ela estava com as bonequinhas assim, ela era muito cuidadosa com as bonecas, de repente eu cheguei, ela estava jogando todas no chão, com força, tá. E tinha ela estava segurando uma boneca grande, que jogava todas pequenininhas no chão. Aí eu cheguei, olhei, e como eu trabalho com isso, eu não cheguei com aquela fala do adulto, já impregnada, né? Que isso, filha? Tadinha das bonecas. Eu olhei para ela e falei, Mel, quem é essa aí na sua mão? Que cada brincadeira, cada vez tinha um nome. Ah, é a Luísa. Nossa, Mel, tô percebendo que a Luísa tá com uma raiva, né? Tá difícil para ela, tá com uma raiva. Ela mamãe, tá com uma raiva, tá com uma raiva. E ela falou assim, com 3 anos, tá com muita raiva, sim, tá com raiva dessas bonecas pequenininhas. Ali, ela estava me contando da raiva que ela tava do Ian, pequenininho, que chegou e avacalhou, né, a vida dela, enfim. Só mais um exemplo para contar para vocês que não é para ficar prestando atenção no conteúdo da brincadeira do filho e tentar elaborar e interpretar, não, tá, gente? Não é sobre isso, é sobre quanto, é para mapear quanto tempo livre a sua criança, o seu filhote tem aí em casa. Ele acorda, vai para a escola, da escola, aula disso, aula daquilo outro, depois já chega, tem que jantar, escovar dente, aí vai para a tela e vai dormir. Tá ruim. O contexto não está saudável, não está no contexto de vocês, se essa é a realidade, não tá bom. Qual é a minha sugestão prática, tá? E aí eu vou trazer para vocês, gente, uma referência. Não é para escutar isso e entender como eu tenho que fazer isso engessado, não tem que nada. É para vocês primeiro mapearem. Opa, Cecília, esse aqui então é um ponto que eu já percebi que está fragilizado aqui. Meu filho não tem tempo livre. Porque quando chega em casa, tem uma tela. Depois da tela, escovar dente, jantar, dormir, tela de novo, aula de mapear. Primeiro é sobre mapear. E pode ser que nesse mapeamento vocês identificam aí que um alarme começou a tocar, né? Luzinha vermelha. Preciso olhar para esse ponto. Minha sugestão. Do ideal. 30 minutos de tempo livre ao ar livre, quintal, varanda, dar uma volta no... Não sei, a criança... O ideal, tá? 30 minutos de tempo livre fora de casa, 30 minutos dentro de casa. Essa é uma referência que eu gosto de dar de um tempo, assim, mínimo. Cecília, qual a idade da criança? Vamos a crianças, assim, até 10 anos, tá? Agora, claro, crianças menores, por exemplo, o Ian e a Mel. Depois você vai falar com a gente, tá, Jeane? Assim, eu vou abrir depois para escutar vocês, depois que eu trouxer os 4 primeiros itens.
Acho que eu me perdi aqui. Ah, tá. Crianças menores, elas têm mais necessidade de tempo livre para um brincar livre. Muito mais, por exemplo, uma criança de 4 anos. Muito mais necessidade de um brincar livre, tempo livre, do que uma de 10, que já tem uma agenda mais apertadinha, que já tem uma demanda de estudo, de escola maior. Mapeiem se o filhote de vocês tem tempo livre para um brincar livre em casa, e como eu estou aqui numa turma de mães e pais de crianças do movimento, é para mapear se o filhote tem tempo livre para um brincar livre em expansão, em movimento. Ah, se ele não tem quintal aqui na minha casa, moro longe de parque, praça, e a minha rua é muito perigosa. Ok, aí vou falar sobre isso quando a gente falar sobre funcionamento da casa, que é o número 8 do nosso iceberg, tá? Eu vou precisar organizar a minha casa para que meu filho tenha um brincar em expansão. Às vezes eu vou ter que arredar os móveis para o canto, colocar um colchão ali na sala, mas eu vou falar disso na próxima aula. Mapear isso aí. Não, Cecília, percebi que meu filho não tem tempo livre. Ou ele está fazendo coisas direcionadas, ou ele está no celular, jogando joguinho, ou está na tela. Então, esse é o seu para casa. É organizar a vida do seu filho para que ele tenha tempo livre. Isso é vital, é organizador, é calmante, natural, tá? Terceiro ponto, contato com a natureza. Pode parecer chover no molhado, né, gente? É uma falazinha, assim, de senso comum. Todo mundo fala isso, contato com a natureza, contato com a natureza. Mas nós somos seres naturais. Só que a cultura moderna, né, especialmente quem mora nas cidades grandes, a gente está cada vez mais afastados da natureza, cada vez mais distanciados. Idas à natureza, muitas vezes mobilizam nas crianças, nas famílias, né, nos adultos, nossa, até uma aversão, uma dificuldade de lidar ali, tamanho é o nosso afastamento com a natureza. Eu lembro quando eu fui procurar escola para a Mel, há 5 anos atrás, aqui em Belo Horizonte, eu já tinha em mente, né, a escola que eu gostaria, que eu conhecia, né, assim, que eu conhecia um pouco, mas eu fui conhecer as escolas. Eu gosto muito do contexto escolar, da área educacional, e eu me assustei muito. Me assustei muito porque muitas escolas que eu entrava, era tudo cimentado, com a área de brincar totalmente coberta, ou seja, a criança não toma sol, e sempre as pessoas queriam me levar para sentar para conversar primeiro, né? E eu falava, não, primeiro eu quero conhecer a escola, pode ser? Porque dependendo do que eu via ali, gente, eu nem sentava para conversar, né? Então, eu cheguei numa escola que era só cimento, e a área de brincar era toda coberta. Aí eu nem sentei para conversar, falei, não, muito obrigada, depois eu volto com calma e tal. Fui numa escola que o pouco espaço que tinha para a criança brincar e se movimentar era cimento e grama sintética. Eu respirei fundo, falei, aí eu perguntei para a coordenadora, falei, mas por que vocês colocaram grama sintética? Né, com um pesar assim, e aí ela olhou para mim, ela não entendeu a minha pergunta, ela não entendeu a minha, que eu preferia a outra grama. E ela falou assim, mas é ótimo, né? Os pais adoram, porque a criança chega em casa limpinha, quando chove não tem problema de sujar de terra, de sujar... Aí eu respirei fundo e falei, entendi. Vamos sentar lá, Cecília? Não, a gente outro dia com calma, eu tô com pressa. Eu quero chamar a atenção para vocês para um ponto muito importante. O mundo adulto hoje está muito preocupado se suja, se não suja, né? Às vezes tem medo, né, do contato com a natureza, da criança sujar ou ver... Não sei, tem algo de aversivo nisso, né? Eu vejo no nosso contexto atual, principalmente nas grandes cidades, a vida é muito carro, ônibus, casa, escola, aí casa fechada, shopping, lugares fechados, e as crianças estão tendo muito pouco tempo na natureza. Tem estudos já científicos, né, que apontam que as crianças que têm contato frequente com a natureza, elas
se tornam mais seguras, mais elas têm uma capacidade de resiliência maior, se acalmam, se organizam com mais facilidade, porque nós somos seres naturais, né? Eu lembro um dia que em casa tem um espaço, tem uma grama, e veio uma amiguinha da Mel, que não é da escola, é de um outro contexto, e aí eu falei, vamos tirar esse sapato e essa meia, vamos andar descalço na grama. E ela com muita aflição, assim, aí na hora que ela pisou, ela começou a rir e falou, nossa, que delícia! E ela tinha 5 anos na época, assim, a minha impressão era de que, eu pensei, será que ela nunca pisou descalça na grama? Né? Eu fiquei com essa pergunta, assim, porque ela ficou tão, né, surpreendida. Contato com a natureza, gente, não tem contraindicação, quanto mais melhor, se puder todo dia proporcionar. O que é natureza, Cecília? É grama, é terra, às vezes é ir numa praça perto da casa, que tem, né, uma árvore, que tem passarinho ali, é num parque, que não tem que pagar nada, não estou falando sobre pagar, sobre investir em nada. Cecília, na nossa rotina não cabe isso, é muito corrida, moro num apartamento, que ele é pequeno, não tem varanda, não tem área lá embaixo. Coloca a natureza dentro de casa também, isso conta, isso vale, né? Teve uma mãe que, num dos cursos que eu trago isso, ela pesquisou, né, na internet e fez uma horta vertical na área da casa dela, na área de serviço, coisa mais bonitinha. Ela começou a colocar vasinhos de flor, vasinhos de plantinhas pela casa. Uma outra, ela pegou no supermercado uma caixa grande, encheu de terra, para o filho brincar na área de serviço, com a terra, com água, com panelinhas, né, para ter o contato com a terra. É sobre abrir o radar para... Meu filho mexe com terra, pega na terra, pisa na terra, tem contato com a grama, ele encosta numa árvore, ou ele só vê de longe, né? Um outro ponto muito importante do contato com a natureza é o adulto que cuida da natureza, normalmente é aquele que, quando criança, teve contato com a natureza, ele entendeu a natureza, ele se conectou, né? Uma criança que tem conexão com a natureza, certamente vai ser um adulto que vai prestar atenção no meio ambiente também, né? Não naquele olhar de o que esse ambiente tem para me oferecer, para me proporcionar, mas vai entender que eu preciso cuidar disso aí. Cecília, no dia a dia não dá, dia de semana, né? Então, o que é o ideal? O ideal é todo dia a criança ter um contato com a natureza, mínimo que seja. Qual pode ser o real de vocês? Não tem na escola, não tem em casa. Qual a minha sugestão? Então, fim de semana, sair para fora e buscar, não sei se vocês moram na praia, nossa, que delícia, quem tem uma praia de fácil, você vai para a praia, vai para o riacho, vai para uma cachoeira, ou vai para uma praça que tem grama, andar descalço com os filhotes, vai para um parque. Eu estou aqui em Belo Horizonte, tem várias praças, vários parques abertos, né, que tem essa possibilidade, não é sobre gastar, investir, comprar nada, é sobre simples, é sobre a conexão com o simples, né? Hoje eu moro num lugar que tem muita natureza, mas eu já morei num lugar que não tinha nada. Era um apartamento pequenininho e não tinha área nenhuma. Eu catava os meninos na hora que fosse, todo dia um pouquinho, eu ia para uma praça pertinho, ou, né, a gente ficava brincando numa varandinha que a gente tinha lá, com argila também, a argila conta um pouco como isso, né? E o que é muito potente? O brincar livre, tempo livre, na natureza. Para a criança do movimento, gente, não tem nada melhor, tá? Se não dá dia de semana, ou no sábado, ou no domingo, se organizem para fazer esse esforço, às vezes, de pesquisar. Teve uma mãe na primeira turma do Criança do Movimento, que ela falou, Cecília, eu nem sei o que tem na minha cidade em relação a isso, porque eu morro de preguiça. Eu sou de lugar fechado, eu gosto de ficar, né, fim de semana, eu trabalho tanto dia de semana que fim de semana eu quero ficar em casa, assistir filme, ficar abraçadinha com os meus filhos dentro de casa, assistindo alguma coisa junto. Isso é genuíno.
é genuíno essa necessidade também, né, gente, de ficar em casa, de descansar, mas aí ela começou a pesquisar. Descobri que tem um parque aqui perto da minha casa, não estou falando de parque de diversões, não, tá, gente? Aqueles parques abertos para fazer um piquenique. E aí ela falou, descobri que tem um a 2 quarteirões da minha casa e eu nem dava notícia. E ela começou a frequentar uma vez por semana, no fim de semana. Para quem não ia nunca, ir uma vez no fim de semana já tá bom, tá, gente? É sobre pequenos progressos, pequenos ajustes. Isso é muito vital para as crianças, isso organiza. Qual é a minha sugestão, né? Se puder, todos os dias, meia hora ao ar livre, se não tem natureza, vai para o quintal, mesmo que seja cimentado, para a criança tomar sol no rosto, sentir o vento. Cecília, não tem nada de natureza, mas tem uma garagem ali fora. Vai para a garagem, dá a volta no quarteirão com os meninos, para sentir o cheirinho, né, lá de fora, vai respirar um ar puro também. E o quarto ponto que eu quero trazer hoje, para depois eu abrir para escutar vocês, no mapeamento, é telas. Aí, a gente entra num lugar mais delicado, que eu sei. Deixa eu achar aqui minhas anotações sobre a tela. Vocês têm noção, a bagunça que eu arrumei aqui, gente? A bagunça. Deixa eu achar onde que está o... Peraí, onde que estão as telas? Tá, achei. Telas, então vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu gosto de trazer esse tema com muito cuidado e muito respeito às famílias, aos adultos. A gente vem de um contexto, a gente vive hoje, né, num momento pós-pandêmico, e isso é muito relevante quando a gente vai falar sobre tela. Não tem como não olhar para o ano de 2020, 2021, não tem como não olhar para isso, né? Delícia, Joyce, depois eu vou querer escutar, tá? Telas, tá, gente? 2020, o mundo se fechou, o mundo parou, cada um de nós sabe o que viveu internamente, as perdas que teve, né, seja de que âmbito foi ali, e o impacto emocional que isso trouxe para todos nós. E dependendo da idade dos filhotes de vocês, isso teve um impacto maior ou menor, né? Nós precisamos, nesse momento, 2020, 2021, precisamos enfiar tela nos nossos filhos, literalmente, seja para trabalhar, né? Eu lembro que a gente trabalhando no home office, eu e meu marido, a gente revezava para estar com os meninos ali. O Ian tinha 1 ano e pouquinho, a Mel tinha 5, né? A gente no apartamento pequenininho, fechado, a tela foi um grande recurso que a gente precisou usar. A escola veio para a tela, então os meninos, de repente, eles estavam ali na tela durante muito tempo, muitas horas, muitas crianças, né? E o que eu entendi desse momento pós-pandemia? Qual é a leitura que eu faço das famílias que eu acompanho, das famílias que eu convivo? Muitas não conseguiram chegar num eixo de equilíbrio pós-pandemia. O tempo da criança em casa é um tempo com a tela. E a dificuldade, muitas vezes, que os adultos têm de tirar dessa retirada, né? Porque as crianças acham delicioso, tela vicia, tela causa dependência, porque é muito prazeroso. O que é muito prazeroso? Porque a tela, o que as crianças têm acesso ali, que são desenhos, episódios, joguinhos, são os canais, né, no YouTube que alguém conversa, oi, amiguinho, curte aqui, dá um like, você gostou? Para a criança, gente, ela sente uma conexão, ela sente amor, ela se apaixona. Na ausência de adultos reais para se conectarem com as crianças, conversarem, olharem nos olhos, proporcionarem coisas gostosas, prazerosas, as telas, elas entram e preenchem, tá? Elas preenchem.
É prazeroso porque eu estou assistindo um episódio aqui, ele acabou, mas começa de novo, é infinito. Eu estou aqui assistindo um vídeo, ele tá ruim, eu mudo para outro que eu gosto. Eu estou jogando um joguinho de videogame, eu perdi, eu morri, eu tenho mais vida. Eu perdi, acabou, eu começo de novo. Então, é um looping prazeroso ali. E a entrada da tela, ela aciona uma região do cérebro da criança, do adulto também, estou falando da criança, responsável pela sensação de prazer. Não é muito prazeroso. O que a criança vai querer fazer? Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Isso vai se retroalimentando. E a Organização Mundial da Saúde já reconhece a dependência em telas como uma doença real psiquiátrica em ascensão. Que nós adultos estamos muito sujeitos a isso e as crianças ainda mais, tá? Porque o cérebro está em formação e as crianças, muitas delas, tem a vida real é mãe e pai ausentes o dia inteiro porque trabalham ou porque estão fazendo outras coisas e a tela tem entrado nas famílias como o recurso. Tá nervoso? Tela. Tá ansioso? Tela. Para comer? Tela. Para dormir? Tela. Para ir no restaurante? A tela. Isso é muito danoso para a criança, tá? Eu entendo a tela como possível e saudável quando ela entra como um recurso. Vez ou outra eu vou recorrer a isso aqui. Um pouquinho durante o dia eu vou deixar que meu filho assista algo. A minha sugestão é que, se for proporcionar uma tela, que seja a TV. O ideal é que seja a TV, porque está ali, longe, a criança está distante. Isso aqui é muito danoso, tá, gente? Por vários motivos. Primeiro, porque para o olho, tá? Para a vista das crianças, agora a gente vive uma epidemia de miopia, as crianças estão ficando míopes por causa dessa luz azul das telas. A Mel faz acompanhamento de tempos em tempos com o oftalmologista dela, e ele me contou, ele falou, Cecília, tá absurdo, uma epidemia de miopia, as crianças estão ficando míopes, e elas não têm a capacidade, a habilidade de usar o celular com distância, elas ficam assim, ó, e elas se curvam, né? Então, é ruim para a postura, é ruim para o corpo, é ruim para os olhos. Se possível, já que vocês estão mapeando aí, nossa, meu filho tem tela, mas é celular. Se puder, e eu sugiro fortemente que faça esse ajuste, TV. O celular pode entrar como um recurso de vez em quando, não como a entrada da tela, tá? O que eu queria contar para vocês? Eu já atendi algumas crianças dependentes, viciadas em tela. E é muito triste, tá? De ver. É muito triste o nível de sofrimento, de angústia. E essas crianças que eu recebi não são filhas de mães e pais negligentes. Mães e pais que amavam, que amam profundamente, como eu, como vocês, que se importavam, mas pensavam, não, eu preciso trabalhar. Ah, não, mas é só mais um pouquinho. A gente vai para o restaurante, é bom que dá um sossego, que ele almoça, toma a tela aqui, porque ele come mais rápido, porque era do só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, as crianças estão adoecendo, tá? Teve uma que eu sempre conto, que foi me marcou tanto, foi tão grave, ela tinha 7 anos, que a gente teve que acionar também um psiquiatra infantil, entrar com medicação. Ela tinha crise de abstinência, parecia que a gente estava diante, né, de um adulto ali viciado em drogas, mesmo naquela retirada. E um dia, numa sessão, eu já falei isso em vários lugares, eu gravei vídeos sobre isso, mas eu endosso aqui com vocês. Um dia, numa sessão, ela falou assim comigo, Cecília, 7 anos, é ruim demais, porque quando eu não estou na tela, né, quando eu não estou ali jogando, ou no vídeo, parece que eu não existo. Olha que profundo isso, né? A criança de 7 anos associando a existência a esse mundo aqui, ó. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é brincadeira, não é exagero. E aí, tela, vamos lá. Quanto menos tempo a criança passa na tela, melhor.
vou dar uma referência para vocês como é aqui em casa. Não é o mundo perfeito aqui em casa, não tem que ser do jeito que é aqui em casa, mas eu gosto de contar como é o real aqui em casa, tá? Mel com 7, Ian com 4. Eles assistem 20 minutos de manhã. Então, eles acordam super cedo aqui, brincam um pouquinho, colocam um uniforme, tomam leitinho, 20 minutinhos de manhã antes de ir para a escola. Não queria que tivesse essa TV, mas é 20 minutinhos de TV, que é uma hora que eles adoram, e aí é um episódio de um desenho. Tem um dia a Mel escolhe, um dia o Ian. Vão para a escola, almoçam, depois do almoço, de 30 minutos de TV depois do almoço. Ponto. Depois vai fazer para casa, vai brincar livre. Uma vez por semana eles têm natação. Eu priorizo muito o brincar livre nessa idade, porque eu entendo que não tem nada mais potente do que essa organização emocional, da criação, da inventividade, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês? Cecília, como é que eu tiro a tela? Como eu diminuo a tela? Eu sei que esse é um desafio que ele é real. A gente diminui, não é assim, a partir de hoje eu vou tirar de uma vez por todas. Pode fazer isso, mas eu acho que é menos efetivo, eu acho que é mais difícil de bancar, e eu acho que é violento, né? A não ser em casos extremos. Essa criança de 7 anos, tá, gente, no nível de vício, a gente teve que tirar literalmente, porque estava muito danoso. Mas a minha sugestão é que, eu até coloquei aqui uma referência para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que o contexto de vocês meu filho assiste 4 horas de tela por dia, somando celular, tablet, videogame, 4 horas por dia. A minha sugestão é que você diminua por 2 semanas, 40% desse tempo. Então, aqui, na verdade, eu coloquei um outro exemplo que eu não vou conseguir fazer conta agora, tá, gente? Mas eu fiz assim, ó. Se uma criança tem o hábito de ficar 2 horas por dia nas telas, que dá 120 minutos, né? 2 horas, a proposta é diminuir 40% disso nas próximas 2 semanas. Ou seja, ao invés de ficar 1 hora de manhã e 1 hora de tarde, vai ficar 36 minutos de manhã, 36 à tarde. Eu fiz só uma conta para trazer como uma referência para vocês. Tem que seguir à risca isso? Não, gente, não tem. Mas se o filhote fica 4 horas, é para fazer um mapeamento real, tá, gente? Não é para contar para mim, não tem prova sobre isso, ninguém vai julgar, mas se o real de vocês é 4 horas na tela, diminui para 3 horas nas próximas 2 semanas, eles vão dosar. Filho, e qual é a conversa com a criança, gente? Senta aqui, filho, olha só. Sabe o que a mamãe descobriu? Sabe o que o papai descobriu? Que ficar esse tempo todo no celular, no tablet, no joguinho, não é saudável. E como eu te amo demais, e eu quero que você seja uma criança saudável, a gente vai precisar cuidar disso e diminuir um pouquinho. Essa é a conversa, esse é o alinhamento. Porque, filho, não é saudável. Ponto. Cecília, mas o meu filho grita, esperneia. É isso aí. A gente vai eu vou ajudar vocês como comunicar com as crianças na frustração na próxima aula, tá? Eu vou abrir espaço para raiva, para frustração, eu vou validar, eu vou nomear, mas eu vou bancar. Entendi, filho, você ficou com raiva, você pode ficar com essa raiva, pode chorar, pode gritar, tá tudo certo. Mas a gente vai diminuir. E é diminuir aos pouquinhos, não é assim, fica 4 horas, a partir de amanhã, porque na casa da Cecília é 1 hora ou é 1h30, então a partir de amanhã aqui em casa é 1h30. Não vai rolar, porque vai ser diferente demais, vai ser impactante demais. Eu acredito numa retirada processual, de pouquinho em pouquinho, tá? E aí, qual que é a grande questão da retirada da tela? Não é sobre tirar a tela e falar com seu filho, agora vai inventar o que fazer. Porque se a criança está acostumada com a tela, se é um hábito, e ela fica o tempo todo da casa na tela,
ela não vai dar conta. Então, é sobre tirar. Então, vamos lá, fica 4 horas na tela, eu vou tirar 1 hora. Filho, ao invés de ficar 2 horas de manhã, 2 à tarde, vai ser, ou 4 à tarde, vai ser 3. E nessa 1 hora que a criança ficava, alguém tem que entrar em cena. Alguém tem que entrar em cena. Alguém tem que entrar em cena. Sou eu, são vocês. Entrar em cena como, Cecília? Convocar a criança para fazer algo gostoso. É ajudar a criança a lembrar que é prazeroso também fazer massinha com a mãe ali na cozinha, com farinha de trigo. Tem receita na internet, fazer massinha, que é gostoso também jogar um jogo de tabuleiro, que é gostoso desenhar junto, que é gostoso dar uma volta no quarteirão de mão dada, que é gostoso escutar música junto, abraçadinho. A retirada da tela, gente, para ela ser efetiva, do que eu já acompanhei de muitas famílias, é uma retirada que é processual, de pouquinho em pouquinho, que eu conto para a criança por que é que está acontecendo isso, porque é saudável, porque eu te amo, e é importante para você, para a sua saúde. Então, vamos diminuir, mas eu estou aqui para te ajudar. Filho, pronto, agora já deu o tempo que a gente combinou. Ah, não quero, eu te entendo, você está com raiva, pode sentir tudo isso aí, mas agora vamos fazer alguma coisa nós dois juntos, nós duas juntas. E ajudar a criança a relembrar. É tão gostoso quando a mamãe brinca comigo, é tão gostoso quando eu tenho outras coisas para fazer. Então, a criança, para diminuir tela, gente, a criança precisa, eu uso essa palavra, ela precisa ser resgatada. É preciso um resgate. E um resgate que alguém humano, real, da vida real, precisa entrar em cena. Porque aqui, elas criam um universo. A gente também, né, gente? A gente também, no WhatsApp, no Instagram, né? Quem está nas redes sociais. Então, a gente vive esse impacto de acompanhar as pessoas nos acompanham, tem curtida, tem seguidor, para cada um isso tem uma dimensão, isso tem um lugar, são os grupos de WhatsApp, a gente também se sente fazendo parte nesse universo. E a minha sugestão é que diminua a tela. Diminua a tela e abra espaço para a entrada de pessoas significativas, de relação, de momentos gostosos construídos juntos, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, só recapitulando com vocês, eu quero abrir para escutar. Primeiro alinhamento, seu olhar, sua expectativa, é um alinhamento para a vida. Segundo, rotina minimamente organizada, previsibilidade, tempo livre para um brincar livre. Terceiro, contato com a natureza, quanto mais melhor. Vai no real da sua vida cotidiana, não é para ficar angustiado, desesperado. Nossa, não tem essa possibilidade dia de semana, a escola do meu filho não tem. Isso tem que estar no seu radar, tá? Escola tem que ter um pouquinho de natureza, tá, gente? Mesmo que minimamente falando para a criança. Tela, quanto menos, melhor. E dei algumas dicas aqui para vocês fazerem essa retirada. Agora eu quero escutar, tá? Eu vou lá acho que tem uma filinha de espera aqui para as perguntas. Deixa eu abrir a fila aqui e quero escutar vocês. Por enquanto tem a Dani e a Rosane. Daniela Alves. Dani, o que vem aí? Bora. Dani, Rosane, depois o Sérgio, depois Luciane. Vamos com calma que eu quero muito escutar vocês. Daniela Alves está aí ainda? Dani, pode abrir seu microfone, tá? Ei, Cecília. Querida, boa noite. Tá me ouvindo? Uhum. Tô Joia. sim, estamos. Ótimo. Na verdade, eu quero, assim, agradecer imensamente, assim,